Já estamos andando no culto igreja e eu quero falar algo importante. Então vou reforçar o livro de Atos e quero trazer o contexto das coisas do padrão que a Bíblia vive. Posso ouvir um amém? A tendência das pessoas, a tendência da cultura é um pouco o que o Paulo ministrou aqui, essa é a maior verdade. Cada vez a gente quer ficar mais na nossa casa, cada vez nós temos mais recursos. Eu estive viajando na casa de um amigo meu, né? Esse ano quando eu fui para fora, e lá ele paga... Foi muito engraçado que eu cheguei na casa dele e tal, ele paga $150 lá por ano para o Walmart, e ele não tem taxa de entrega de nada. Ele paga uma taxa anual e não tem taxa. Então assim, acabou o café. Café. Ele manda uma mensagem no WhatsApp, dá, sei lá, uns 15, 20 minutos, está na porta do condomínio dele, o café. Está mais rápido que você pedir para o teu filho alguma coisa. Né? Para quem tem filho. Não é verdade? Tá bem? Não é? Está mais rápido que pedir para você. Né? Mas por que você está falando isso, pastor? Essa tendência de somos atendidos, só nós, fechados na nossa casa, quebra muitas coisas do que a Bíblia ensina de como nós devemos andar. Posso ouvir um amém? Então vou reforçar e vou bater assim, né? Bater no bom sentido, ficando no livro de Atos e trazendo isso. A cultura do reino tem que ser maior que a cultura que a gente vive. Não é verdade? Do reino dos céus. Então, vamos lá, vamos ler o texto junto comigo? Atos 2,46. E diariamente. Pastor, o senhor está falando esses mesmos textos já faz umas 3 semanas. Exatamente. Por quê, pastor? Porque nós temos que permanecer unânimes e perseverantes. Amém, amados? É mais fácil sair de casa ou ficar em casa? Ficar em casa é mais fácil, não é verdade? É mais gostoso, é mais cômodo. A não ser que tenha um clima de confusão na tua casa lá, daí você quer fugir, daí tudo bem. Mas, em geral, todo mundo quer descanso, quer ficar tranquilo. Mas a Bíblia reforça aqui, a igreja primitiva falava dessas coisas, né? Na sequência das ministrações eu vou falar do tempo, como é que era o trabalho, contextualizar, mas eu quero ser bem breve aqui. Então, o que eu quero reforçar aqui, ó? Lembra quando fala no que a igreja primitiva permanecia? Ela permanecia na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. É o texto antes, né? Lá no começo de Atos 2. Por que eu estou falando isso? A cada dia mais as pessoas não querem estar juntas, irmãos. A cada dia mais as pessoas querem se isolar. Isso é extremamente perigoso. Então vou refazer aqui uma pregação que eu já fiz, não completamente, mas alguns temas de uma pregação que eu já estruturei. Mas aqui, o que é uma das coisas? Tem 3 coisas que a gente deve permanecer unânime. Doutrina, comunhão, partir do pão. Posso ouvir um amém? Ter vida junto. Eu quero frisar aqui é a segunda grande onda, né, de pessoas que venham para a igreja. Mas então, nisso nós devemos perseverar. É fácil? Seja sincero, irmãos, é fácil? Não. Por isso que nós temos que perseverar. Chacoalha quem está do seu lado, assim, com muito amor, fala que bom que você veio. Né? Não é verdade? Para quem está pela primeira vez, né? Seja bem-vindo. Já insistiu em algo, estar juntos, né? Então, diariamente, perseveravam unânimes no templo, que é essa reunião. Aí eu quero falar 3 etapas rápidas da nossa vida de coisas assim e vou tentar aplicar. Pastor, por que você usou o exemplo do teu amigo pedindo coisa? Daqui uns dias, irmãos, e provavelmente ele fez essa assinatura do Walmart pelo telefone, nem precisou ir lá. É ou não é verdade? Daqui a uns dias, se deixar, ninguém mais tem interação com ninguém. E aí a gente perde muitas coisas, que é que eu quero avançar aqui. Vocês estão comigo? Então, o primeiro modo de comunhão que a igreja tinha, ou seja, de koinonia, de fraternidade, que é a palavra, ela acontecia no templo. Deixa eu explicar isso de uma forma muito rápida. Vocês me permitem, por favor? O primeiro... Você é um presente de Deus para essa terra. Você é um presente de Deus para essa terra. Deus tem um propósito para com você nessa terra. Ele não te fez de forma aleatória. Não tinha o que fazer, vou fazer a Gabi e a Amanda, vou jogar lá na fazenda. Para ver o que acontece. Não. Deus sabe de tudo. Tem plano, tem propósito, tem desígnio, tem algo para fazer. Sim ou não? E eu creio, obviamente, isso é muito claro, porque tem que atingir maturidade, tem que avançar. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, sabedoria e estatura quando ele era um bebê. Depois que ele chegou maduro biologicamente, a Bíblia diz que ele crescia em graça, sabedoria e estatura. Daí tem um adendo no Evangelho de Lucas que fala assim, diante de
Deus e depois diante dos homens. Então, olha que coisa interessantíssima aqui, ó. O primeiro ambiente que você deve ter comunhão, por mais que, porque o outro já é inerente, vai ter, eu vou explicar, mas o primeiro ambiente que você tem que ter comunhão quando você amadurece é no ambiente de fé. É num ambiente onde tem os mesmos valores, é um ambiente onde você vai fazer as suas amizades, é um ambiente onde você vai reforçar as coisas. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? É um ambiente onde, por lógica, nós que somos cristãos, por exemplo, eu ensino as coisas para meus filhos da minha casa. Graças a Deus. Mas onde isso vai ser reforçado? Na escola? Você acha que vai ser reforçado na escola? Vai ou não? Vai ser reforçado na escolinha de futebol lá? Vai ser reforçado isso? Ou se vai? Ah, claro. Nunca, irmãos. Qual é o ambiente onde esses valores vão ser reforçados? De eu ver que isso existe de forma comunitária em todos os lugares? Na igreja. Então, o primeiro ambiente que você deve estar, né? Ter comunhão é o ambiente de quem? Da palavra de Deus. É a sua comunhão, um ambiente que você está com os irmãos, mas todos estão recebendo da mesma palavra. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Quando tem maturidade, a Bíblia fala, pastor, de onde você está tirando isso? A sombra do Novo Testamento está no Antigo Testamento. Qual era a regra do Antigo Testamento? Paulo não está aí, que eu vi ele indo para lá, não tem mais um presbítero, mas ok. Qual é a regra do Antigo Testamento? Fez 12 anos, todo homem, sacerdote, tem que subir para Jerusalém para as 3 festas principais, se conseguir em todas, ótimo, mas obrigatoriamente ele tem que estar lá em 3 festas. O que isso simboliza ou mostra para nós, ou reflete no Novo Testamento, que somos todos reis, sacerdotes, que a minha maturidade eu devo ir adorar a Deus em comunidade. Eu sou tratado, eu sou cuidado, todas as coisas acontecem, mas a relação de comunhão no templo é uma relação que você está com outras pessoas, mas você recebe direto de Deus. Posso ouvir um amém? Você está cultuando a Deus, você está servindo a Deus. É a última tentação de Jesus, né? Que ele fala, de joelho me adore. Daí ele fala, somente ao teu Deus servirás, somente a Ele adorarás. Ai, pastor, mas eu posso adorar a Deus na minha casa? Claro que pode, e deve. E deve. Amém, amados? Mas você sabe fazer todas as outras coisas, né? Ou seja, para todas as outras coisas eu apresento um sacrifício. Eu vou na academia, né? Eu tenho que sair da minha casa. Eu posso fazer exercício em casa, sim ou não? Posso. Ok? Não vou avançar muito nisso só por causa do tempo. Eu consegui me fazer entender? Então, o primeiro ambiente que você tem que estar é um ambiente de fé, com seus irmãos. Não dá para eu avançar muito nisso, mas... Ou posso fazer um paralelo? Posso? Vamos para o segundo, daí eu faço. Vai. Diariamente perseveravam. Unânimes o tempo, com o mesmo ano o tempo. Depois, eu vou dividir isso aqui em 2 coisas, mas eu quero falar. Então, o segundo ambiente de comunhão era a família. De comunhão de quem, pastor? Não só da minha própria família, mas dos irmãos. Mas aqui ele reforça algo importante. Nós temos que ir para o templo. Nós temos que ir para o templo. Mas eu devo também ter comunhão na minha casa. Uma das coisas que nós adotamos como igreja desde novembro é faça o culto no lar. Segunda-feira não tem atividade na igreja para que todos possam cultuar a Deus em casa. Aprenda a cultuar em casa. Tem essa dinâmica de cultuar em casa. Porque é o que a igreja primitiva fazia. Então, o segundo, por incrível que pareça, o primeiro ambiente. Por que está dizendo o primeiro, pastor? O primeiro é em nível de prioridade. Porque é óbvio que o primeiro lugar onde você vai se relacionar é onde? É na sua casa. Você não nasceu? Não é assim? Você convive com a sua família, mas quando a igreja é estabelecida e todas as pessoas vêm, olha como é a ordem de Lucas para descrever. Ele fala, eles eram unânimes, perseveravam diariamente, unânimes no templo. Então, lugar, por que isso, pastor? Vou explicar de uma forma muito rápida. Você não, né? Mas quem conhece alguém que tem um defeito assim? Fora você. Quem conhece alguém que tem um defeito? Sim ou não? Conhece ou não? Né? Se é casado com a pessoa, não olhe agora que nós não vamos ministrar casais, né? Vamos evitar todos os problemas. Quem conhece alguém que tem um defeito, assim? Uma manha, um negócio chato, assim? Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta. Essa dificuldade de lidar com a pessoa, esse comportamento egoísta, não sei qual que é a intempérie que a pessoa tem aí, por acaso... Está com ela desde quando? Olha lá, tem uns que são corajosos. Desde quando? Desde sempre. Sim ou não?
Que é uma família, é isso? Pai, mãe e filha. Como é que é o nome da gata? A Yasmin. Tem quantos anos, Yasmin? 16. A Yasmin provavelmente não tem nenhum defeito. Né, Yasmin? Nenhum, assim. Yasmin é super comportada, organizada, entendeu? Nunca grita, nunca fica brava, nunca se irrita. Profetizo. Né? Profetizo. Talvez se eu perguntar para os pais, de verdade, de coração, eles vão falar, não, minha filha é perfeita. Existe essa possibilidade muito real. Só que no dia que a abençoada Yasmin, não muito tempo daqui para frente, Yasmin tem 16, já é uma mulher, que ela casar, o marido vai chegar para o sogro e fala, sogro do céu, que propaganda era aquela? Santo Deus! Pode acontecer sim ou não? Vai ser uma bênção, Yasmin, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Mas, deixa eu explicar algo aqui. Muito comum, muito normal. Por quê? Aí por que eu quero falar e fazer esse link, tá? O segundo ambiente de comunhão com Deus tem que ser na nossa casa. E aqui no sentido comunitário eu não só tenho comunhão na minha casa, amém, amados? Mas eu vou falar no terceiro aqui, mas eu também trago os outros para minha casa, é como eles se reuniam. Vou falar aqui na terceira etapa, mas nessa segunda eu quero frisar nisso. Eu tenho convicção que tem coisa que a Yasmin precisa ajustar, como qualquer um de nós precisa. Qualquer um de nós. Não há um justo sequer. Todos carecem, não é verdade? Da graça. Mas a Yasmin nasceu aqui, dos dois. Tem coisas do comportamento dela que talvez não foi cortado, ou eles tentaram cortar também, mas eles amam tanto que a tolerância de todos os benefícios que a Yasmin tem, de todas as qualidades que ela tem, que eu sei que superam de longe todos os defeitos dela, já fez os pais estarem acostumados com aquilo. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, por que você está falando isso, pastor? Então, é muito comum que, se eu fico só na minha casa, se eu não tenho interação com outras pessoas, se eu não vou para o outro ambiente de fé, onde a gente comunga dos mesmos valores, mas a Yasmin vai ser a Yasmin aqui, e não a filha do pai, ou ela não é a filha, ela vai ser tratada, os outros vão fazer as coisas diferentes, os outros vão moldá-la, quem pode dizer amém? Ela não vai ser tratada, porque, amados, dentro da família é muito comum que nós já estamos acostumados e toleramos aquele tipo de coisa, e acostuma, e assim é a vida. Então, por que você está falando isso, pastor? Olha a importância da comunhão. O primeiro lugar de comunhão é o lugar de fé, onde a palavra é o balizador para todos. Onde Deus é o Pai de todos e onde todos estão sujeitos às mesmas regras, às mesmas... Se eu for lá para a casa do casal, que se chama como? Marcelo e? Se eu for na casa do Marcelo e da Dani, eu não vou ter a mesma regalia que a Yasmin vai ter. Mas jamais, se qualquer outra menina da idade dele for lá também, não vai ter, porque ela é a filha, irmãos. Não vai ser igual, estou conseguindo fazer entender? Agora, Yasmin inserida no ambiente aqui da igreja, ela é a Yasmin, igual é a Fernanda, igual é... Faz sentido o que eu estou dizendo, sim ou não? Então, qual a importância disso de comunhão, pastor? A importância para o nosso crescimento. Quando eu estou num ambiente de fé que comunga dos mesmos valores que eu, onde eles eram unânimes, no mesmo sentimento, na mesma busca, ou como eu falei, no que, pastor? Doutrina, comunhão, partir do pão, aí eu começo a identificar quem eu realmente sou. Porque Yasmin é uma bênção, uma menina de Deus, é um presente de Deus, não tem a menor dúvida, está aqui, né? Uma jovem bonita, mas na casa dela ela é Yasmin. Ela é a filha do Marcelo e da Dani. Talvez para nós, nem ela sabe ainda tudo o que ela vai representar. Quem pode dizer glória a Deus? Amém, amados? Não é verdade? Eu tô conseguindo fazer entender no cenário, sim ou não? Da importância de ter comunhão e de estar no corpo de Cristo. Lá na minha casa, eu sou o Fábio, né? Vamos pensar, eu quando era pequeno ou jovem, eu sou o Fábio, eu sou o Fabinho, eu sou, né? É como me chamam no grupo da família, Fabinho, desde sempre, é o Fabinho. Se eu não me insiro no corpo da igreja, se eu não saio da minha casa, se eu não vou para o mercado de trabalho, se eu não vou atrás, eu provavelmente ia continuar sendo quem? Fabinho. E eu não estou dizendo que é ruim ser o Fabinho, mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E tem coisas que se desenvolveram dentro da minha família, que só se desenvolveram porque eu fui ter comunhão com o corpo de Cristo.
Dá para entender sim ou não? Exemplo, coisas que eu gosto, assim, a gente estava falando esses dias, dia 12 de outubro foi casamento, eu casei o meu irmão mais novo. Foi um dos casamentos mais legais da minha vida. Porque ninguém sabia que eu ia casar meu irmão, só meu irmão, meus pais. Né? Então eu fui pro casamento, me arrumei, estava todo mundo lá, eu e a pastora. E claro, a galera nem se liga dessas coisas, quem é pastor não estão nem aí, né? Aí quando foi, entrou todo mundo e eu entrei e fui pro púlpito. Aí toda a família. Ué? Que isso? Ministrei a cerimônia. Né? Foi a primeira que a minha família me viu ministrar, na verdade, assim, né? A minha família. Mas por que eu estou dizendo? Aí todo mundo, uau! O Fabinho sabe falar, né? Meu Deus, que coisa. E na sequência no desenrolar, foi bem no começo do ministério, né? Com meu irmão já casado há alguns anos, mas o que eu estou querendo dizer? O estar exposto ao ambiente de fé também fortaleceu o meu ambiente familiar. Em eles identificarem quem eu realmente sou. Porque naquele ambiente ele já estava acostumado. O Fabinho é a pessoa que eu troquei as fraldas dele, que eu vi ele, não é verdade? Que, sei lá, aprontava lá na praia, que brigou não sei quando, que brigou com não sei quem, e dificilmente eles iriam conseguir saber quem eu sou, se eu não estou no ambiente onde tudo aquilo que Deus tem para mim, onde a minha natureza realmente, ou quem eu sou de verdade, se manifesta. Posso ouvir amém? É o exemplo da esposa de Davi. Davi está lá dançando, se alegrando diante da presença de Deus, acabou de trazer a arca, custou vida de gente, custou sacrifício, mas para a esposa ele era só o marido, e foi desdenhar dele. Você sabe a consequência que deu? É ou não é verdade? Eu estou conseguindo me fazer entender nesse cenário? Então, a importância de nós nos inserirmos e perseverarmos na comunhão. Posso ouvir um amém? Onde, pastor? Em primeiro lugar no templo. Onde eu vou descobrir quem eu sou de verdade, onde eu vou ser tratado, onde as coisas vão ser ajustadas, onde eu não vou ficar no meu... Segundo, também no ambiente familiar. Quem pode dizer amém? E tem que ter. Mas aqui eu estou fazendo essa desassociação, de certa forma, para mostrar assim, ó, a tendência hoje é, você não precisa disso, assista culto online, fique só na sua casa, e fique só na sua casa. Beleza, irmão? Você não vai crescer. Você não vai amadurecer. Mas se você amadureceu alguma coisa quando você casou com a Dana? Teve que mudar alguma coisa na sua vida? Meu Deus, nem sei como é que era a minha vida antes. Né? Dani também ou não? Claro que sim. Porque teve que amadurecer. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? E mudar nesse ambiente. Então, eu falo dessas questões e eu quero reforçar essa importância. É importante que nós, como igreja, nos envolvamos e possamos envolver também nossos filhos. Todos, para que chegue nesse ambiente onde as coisas são expostas, onde as coisas acontecem, óbvio, segundo ambiente, mas aqui está literalmente clara a ordem que, sim, no lugar nós nos reunimos, é claro que eles já estavam na casa, tem a comunhão da família, a estrutura judaica é pautada na família, mas essa vantagem de quando você está num ambiente onde você se encaixa no corpo, a Bíblia diz que nós somos membros de um mesmo corpo, e nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é boca, é pé, é mão, só que eu só vou identificar isso quando eu estiver na minha comunidade de fé. Se eu não tiver, eu vou continuar sendo quem eu sempre fui. E às vezes, o lugar, como diz o Dan, o lugar mais difícil de crescer é no meio dos seus íntimos. É ou não é verdade? Né? Mas eu falo isso, mas por exemplo, eu fiz coisa boa também como ministro. Claro, casei meu irmão. Mas depois eu fiz o enterro da minha avó. De toda a família. Quando um tio está doente, quando alguém está doente, quem vai lá orar? Não é verdade? Viajo, vou e oro, vou visitar, vou fazer as coisas, mas isso só veio reconhecido depois de todo um trajeto de estar, conseguir me fazer entender, sim ou não? Então dá um sorriso para alguém bem bonito e fala, sirva a Deus, irmão, fala assim, você já é crescido já, né? Já é crescido, acha teu lugar no corpo de Cristo. Então, partiam pão de casa em casa, aí eu vou falar que tomava as refeições, vou passar para um terceiro lugar de comunhão. Então temos que ter comunhão na igreja, uns com os outros, para crescer, para aprender, para identificar nosso chamado, para reforçar nossos valores. Temos que ter também comunhão em casa. Temos que ter também comunhão em casa. Né? Primeira palavra lá está escrito o quê? Não entendi, a primeira palavra está escrito o quê? Então quero fazer uma pausa aqui. Quem vê os seus familiares diariamente? Ok. Quem conversa com eles diariamente? Nem todo mundo levantou a mão. Então temos que ter comunhão dentro de casa. Amém?
Você tem comunhão com o celular, com a rede social, às vezes manda até mensagem no WhatsApp. É importante que nas nossas casas nós possamos conversar. Nós possamos conversar. Não diferente, né? Eu não posso falar, eu cheguei de viagem ontem, a pastora veio para cá. Até o João perguntou, você falou tal coisa com a pastora? Eu falei, João, só consegui falar com a pastora dos filhos, né? E das outras coisas eu não consegui falar ainda, vou sentar com ela hoje à tarde. Mas tem que ter comunhão. Amém, né? Falo eu mesmo na correria. E aí que ele fala a terceira, ó. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, mas unânimes. Juntos eles faziam isso. Então o que eu quero trazer aqui, ó? O ambiente primário, onde todos devem ser expostos em comunhão, é na igreja. É na igreja. Amém? É o melhor, é o melhor ambiente, é o ambiente primário. Não tem conversa, tem que ser. O segundo ambiente é dentro da nossa casa. E o terceiro, dentro da nossa casa e dentro da igreja, eu coloquei um terceiro, embora ele está junto ali no segundo, temos que ter relacionamentos uns com os outros, com outras pessoas também nas nossas casas. Olha que palavra assustadora. Né? Deixa eu fazer uma pergunta sincera. Posso ou não? Quem gostaria de ter uma casa melhor? Outros não? Então, Pai, em nome de Jesus, já manda para os outros, porque tem gente que não quer, não tem problema. A palavra, Deus é galera. Quem gostaria de ter uma casa melhor? Quem gostaria de ter uma casa maior? Também, né? Ok. Alguns talvez não querem levantar a mão, que eu tenho que limpar. Talvez não precisa ser tão maior assim. Quem já entregou sua vida para Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta. E a sua casa? Ela é de quem? Ela é sua ou ela é de Jesus? Vamos falar de Jesus, outros falaram da caixa. Estou brincando, tá amarrado. Ainda é. Não, deixa eu compartilhar algo aqui rápido. Vocês estão comigo? É uma contracultura, mas eu tenho que falar isso para vocês. Quero começar a reforçar isso com mais veemência. O quanto a sua casa é de Jesus. Então você está apto a receber as pessoas. Você está apto a ter comunhão com as pessoas. Você está apto a... O pastor fala isso, que o pastor veio lá de Maringá, do interior. Fazenda também é meio, né? Fazenda é um ambiente, olha, Maringá é maior do que fazenda, se for pensar. Que é rápido para ir para casa dos outros, é ou não é? Irmãos, 10 minutos você vai para qualquer lugar da cidade, vai ou não vai? Vai, claro. Meu Deus, tem um trânsito ali na Avenida Brasil, é tipo, né? 2 minutos ali no sinaleiro. Como igreja, se eu tenho um ambiente saudável na minha casa, que eu espero que esteja na sua casa, em nome de Jesus, você se reúne com as pessoas no templo, também é um ambiente saudável, você também deve abrir a sua casa para os relacionamentos. Por quê, pastor? Porque é o ambiente mais seguro que existe. É o mais seguro que existe. É um ambiente de intimidade, é um ambiente onde a Bíblia fala, ó, e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quer saber como é que é a vida de uma pessoa? Vai na casa dela. Amém, amados? Vai na casa dela de verdade. Você vai ver as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão passando. Você vai ter esse cenário. Então, quero reforçar só nesse quesito comunhão. Está indo ali já meu tempo, mas frisar para nós que nós, como igreja, entendamos que às vezes que o que a gente vive, irmãos, vou contar uns 2 testemunhos. Posso ou não? Vou contar um bem antigo. Não foi na minha casa. Meus pais têm uma casa na praia. E na época que eu servia lá na outra igreja, eu era da diaconia. Já era casado, tudo. E nós convidamos um outro casal para ir para a praia com a gente. E nós fomos para a praia. Ficamos uns 3, 4 dias num feriado. Era um feriado de 7 de setembro. Então não deu nem muito de ir para a praia, porque estava meio frio, né? Mas nós ficamos juntos na praia, conversamos, tivemos tudo. Quando a gente estava vindo embora, ele chegou para mim. Não estou falando para me enaltecer, eu estou falando das coisas simples. Posso ouvir um amém? Ele chegou para mim e ele falou, cara... Eu nunca tinha visto isso que eu vi. Ficamos 3, 4 dias juntos só. O quê? Você ora mesmo com a sua esposa todos os dias? Vocês leem a Bíblia e oram de verdade? Que ele me via sempre depois que ia para o quarto. Aí estavam no outro quarto, mas de certo escutavam, né? Luz acesa, abria a Bíblia, fazia a leitura do capítulo junto da Bíblia, orávamos juntos, voltava.
E assim via aonde. Por que você está falando isso, pastor? Porque ele falou, não, eu vi que mesmo na praia, você fez isso todos os dias. Todos os dias que é tipo 4 dias, 3, 4 dias, sei lá. Umas 4 noites a gente deve ter passado junto. Que eu lembro que era um feriado mais prolongado. Mas por que você está falando isso, pastor? Tem coisas que só na sua casa que as pessoas vão ver se é de verdade. Amém, amados? Só na sua casa vai saber as coisas como são de verdade, ou se aquilo está reforçado. Por que eu quero falar isso? Porque isso precisa ser algo comum para nós. Quem tem amigos? Quase todo mundo, não tem? E às vezes você chama para sua casa, para festa, para bagunça, ou chamava, ou para jogar videogame, ou seja lá para o que for, e às vezes não chama para um momento de comunhão. Preciso reforçar isso para nós como igreja. Posso ouvir um amém? A gente tem que reunir no templo, e no templo a gente faz muito bem, não posso reclamar. O templo, o templo nunca é um problema para nós, de verdade. Esses dias estavam me perguntando como é que, falando da igreja, falando alguém que estava vendo as fotos, falando, falei, eu não posso reclamar, nossa igreja gosta de culto. É ou não é verdade? É a maioria, tem festa, evento, não tanto, mas culto, todo mundo gosta de cultuar. É uma coisa que graças a Deus por isso. Mas nós também precisamos reforçar a nossa comunhão nas casas. Amém? Isso é muito comum, aqui muito mais. Cultura, isso é cultura. Tem um pastor que é amigo meu, pastor Daniel, um abraço, pastor Daniel. E a gente é amigo há muitos anos, já vem ministrar algumas vezes aqui na igreja. E me perguntaram esse dia, porque agora ele é famoso, né, na internet, daí me perguntaram, pastor, você é amigo do pastor Daniel, ele falou de você lá num podcast, um negócio lá, tal, né? Era você? Eu falei, eu não vi ele falando, mas deve ser. Pastor Fabinho, que ele conhece, ele contou a história, eu falei, era eu mesmo, né? Mas por que ele estava falando dele? Ele falou, mas você estava na casa dele. Olha como é a cultura. Ele é lá do Rio de Janeiro, lá de Niterói. A gente se conheceu, que ele foi me buscar, a gente foi, né? Eu já era pastor, ele não era pastor ordenado naquela época, já tinha teologia, já acho que de formação, mas não era um pastor ordenado. E o primeiro lugar que ele me chamou foi para a sua casa. Aqui nunca que acontece isso, irmão. Que nós vamos jantar fora, nós vamos no 21, nós vamos no sei lá onde, nós vamos se encontrar, não sei como se encontrar, para depois de 15 anos. Precisamos mudar as coisas em nome de Jesus. De acolher as pessoas. Posso ouvir um amém? Às vezes o que é comum na sua casa é incomum para todas as outras pessoas. Que é igual eu falei desse casal, era um casal crente. Esse casal, queridos, era um casal que já era presbítero da igreja. Presbíteros da igreja em que eu era diácono. Viram a minha ordenação, viram todas as coisas. Só que eles foram conviver um pouquinho comigo. Eles falavam, é a primeira vez. Eu creio que isso era assustador, por quê? Porque eles já conviviam com um monte de líder. De ir na casa, de conviver, e de anos de vida cristã. Para falar de uma disciplina espiritual, que para mim é a coisa mais básica do mundo. Marido e esposa orarem juntos, ainda mais sem filho. Com filho é uma aventura, mas mesmo assim ainda oram junto. Mas, né, pastora, sei lá que hora ela chegou ontem, meia-noite, sei lá, ou para mais, daqui do Cu de Mulheres. Ela foi lá puxar meu pé, literalmente. Né, vamos orar, amor. Acordando meio assim. Eu já tinha orado, obviamente, mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Que nós possamos nos abrir para essas coisas em nome de Jesus. Temos que estar no templo, temos que estar nas casas, temos que ter comunhão, inclusive comer junto. Dá um sorriso assim para quem está do seu lado, fala, você pode me chamar para comer. As refeições, fala assim, eu vou com alegria. Né? Uma alegria, singeleza de coração. Amém, amados? Pausa técnica, posso? As trevas fazem isso rapidinho. Tá bom? As trevas fazem isso rapidinho. Amém? Coisas que não é incomum de eu escutar. Não é frequente, mas não é incomum. Posso ou não? Posso ou não? Filho ou filha? Pais de jovens. Pastor do céu. Fiquei sabendo, estava trabalhando, meu filho trouxe gente em casa. Minha filha trouxe gente em casa. Você não traz. O ambiente que é saudável para você ter comunhão, para você não ter as coisas. Fique tranquilo. As trevas dão jeito de entrar. Amém. 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 Que nossas casas sejam transformadas em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Uma casa de Jesus mesmo. É um lugar onde Deus vem, onde as coisas acontecem, onde né? Eu gosto de testemunhos quando eu escuto na minha casa,
né? Na minha outra casa já teve diversas vezes que isso aconteceu. Na outra eu morava num condomínio lá em Curitiba, daí eu sempre tive gás de trocar de botijão. Tinha gente que não entrava dentro da minha casa. Só vinha, pode colocar o gás. O senhor se importa? Não vou entrar aí. Né? Ah, não, já entendi. Então tá bom. Vamos orar, jovem? Tal hora, vai embora, eu levo gás. Não consegue entrar. Não é verdade? Como também tem, meu Deus, que ambiente gostoso aqui, não é verdade? Que paz que tem aqui nesse lugar. Que casa gostosa, não sei porquê. Que aura boa, né? Eles falam também. Que assim sejam as nossas casas, em nome de Jesus. Amém, amados? E nós possamos ter comunhão. Dá uma olhada assim para trás, assim, ó. Aí, ó. Olha para alguém aí que você não conhece tanto. Se eu te falar, provavelmente vocês vão passar a eternidade juntos, tá? Em nome de Jesus. Então, né, reforce a comunhão. Amém, amados? Né, a gente vem no culto, mas tenha comunhão com as pessoas. Então, Atos 2,46 para acabar. Diariamente. Vamos olhar os verbos, coisas que nós temos que fazer. Então, diariamente. Perseverar. Então, olha para alguém bem bonito e fala, diariamente, você tem que se esforçar. Posso ouvir um amém, amados? Né? Outras coisas que eles faziam também, unânimes no templo. Eles. Então, outro verbo, partir. Coisas que nós temos que fazer diariamente também como igreja. Dividir. 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 Dividir no reino multiplica. O Senhor partiu o pão e Ele multiplicou. Amém? Então, toda vez que eu divido ou que eu vou partir algo com alguém, aquilo vai multiplicar. Amém, amados? Regra rápida, só porque esse culto não é mais rápido para a gente falar isso. E eles tomavam as suas refeições. O tomar significa assim, ó. Por que eu chamo alguém para jantar? Para almoçar? Ou melhor, vamos falar dos casais. Ou nem casais. Charles, quando a Gabi foi ficar uma mocinha, né, Charles? Pastor, vamos lá jantar junto. Oramos por ela, né? Toda a cerimônia que a gente faz. Por que chamou para jantar junto? Porque era o aniversário dela. Estavam celebrando, sim ou não? Sim ou não? Se eu fosse lá e só fosse na celebração, não era a mesma coisa de eu sentar e comer juntos. Por quê, pastor? Porque aquele bolo, ou quando você vai numa festa e você vai embora, você é muito querida a pessoa, em nome de Jesus. E você fala, eu preciso ir. Não, mas nós ainda não cortamos o bolo e você tem que comer um pedaço de bolo. Não é assim? Qual é o intuito ou essa questão? Quando eu vou comer com alguém e algo é preparado com amor, ou um preço foi pago por algo, ou aquilo, um dos simbolismos que existe daquilo, é você tomar parte daquilo e colocar dentro de você. Quando a gente parte, não é assim que a gente faz com a ceia? Sim ou não? A gente parte o mesmo pão, que é o corpo de Cristo, e todo mundo coloca o corpo de Cristo para dentro do seu próprio corpo. Então, coisas que nós temos que fazer como igreja constantemente. Insistir, ou seja, perseverar. Dividir para que possa multiplicar e nos envolvermos com as outras pessoas. O comer junto, o estar junto, ele tem esse simbolismo óbvio que é. Amém, amados? As festas do Senhor eram as mesmas coisas. Todo mundo subia para as festas, trazia das primícias, ou trazia do sacrifício, e todo mundo junto comia naquele mesmo ambiente. Então, que seja uma realidade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos colocar de pé? Olha o que João diz em João 17, 21. A fim de que todos sejam. Vamos ler juntos lá comigo, vai. A fim de que todos. E eu também. Então, ó. Uma das formas do mundo ver, de verdade. Eu creio muito isso no meu coração. Uma das formas que mais nós vamos mostrar para o mundo que Jesus veio é quando nós pudermos ter mais intimidade. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, igreja? Ai, pastor, mas assim, ó, deixa eu reforçar também algo. É muito comum e normal, né, que as pessoas querem que o pastor vá comer na casa delas, que as pessoas querem, e eu entendo isso no cenário, mas eu sou um só, irmãos.
Né? Bem que eu queria. Se eu pegar só o domingo aqui e fazer uma agenda, eu nunca mais, não compro, não vou nem no mercado mais. Né? Eu posso comer de graça aqui, só fazer a escala do dia, né? Eu e a pastora, ainda né? Ixi, o que eu quero reforçar só com isso? E não tem problema, se tiver chamado e propósito junto, se tiver algo de Deus, vai acontecer. Posso ouvir um amém? Mas eu como aqui na igreja também, eu venho para as coisas da igreja, mas mais importante do que o pastor em si, eu quero também tirar esse cenário, sabe? A Bíblia não fala que o João, o Pedro e o Tiago iam comer na casa de todo mundo. A Bíblia fala que eles, em exclusivo, se consagravam para algumas coisas. Amém? Né? Mas a igreja andava junto. Amém, amados? E se a gente constrói em torno de uma pessoa, é muito normal. E eu não estou criticando, é o cenário, é o rebanho que cada um deu para cada um, mas eu sempre tive isso com muita clareza. Né? No começo, obviamente, quando eu estava começando a igreja, eu ia na casa de todo mundo, porque dava para ir. Agora, eu tento ir, mas eu não consigo. Mas alguém vai. Mas mais importante é que todos sejam um. A gente não tem nenhuma ponta solta aqui na igreja, em nome de Jesus. Ninguém que só tem relacionamento com uma pessoa. Posso ouvir um amém? De verdade. Às vezes você está convivendo com a tua futura sogra, com o teu futuro sogro. Que não seja. Talvez você está convivendo com a pessoa que vai ser os avós do seu neto também. É ou não é verdade? Não, eu olho e fico pensando, meu Deus, tem que tratar todo mundo bem, que talvez eu, né? No sentido assim, tratar bem, cuidar, eu digo assim, porque tem grande chance meu filho casar com alguém que é daqui da igreja. Aí já imaginou se é uma pessoa que é tudo errada? Aí eu vou ter meus netos lá, como é que eu vou pensar? Meu Deus do céu. Se prepara para a festa de família. Não é? Mas se a gente vai reforçando a comunhão entre nós, e cada vez a gente vai ficando mais consistente. Posso ouvir um amém? E unânimes nisso, no sentido de perseverar para que as coisas aconteçam. Ai, pastor, eu não sou tão relacional. Tem gente que não tem problema. Mas comece a colocar isso no seu coração. De se abrir para as coisas que Deus tem. Posso ouvir um amém? No templo nós nos comportamos muito bem, amados. Igual eu falei, eu não tenho o que falar dessas coisas. Mas que nós precisamos melhorar em relacionamentos, precisamos. Às vezes você não precisa, mas tem muita gente que precisa. Muita gente que precisa. Cede um pouquinho do seu tempo, da sua vida, para que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém, amados? Não sei se tem mais um. Tem. Segunda carta aos Coríntios 3:8 diz: e todos nós, contemplando como por espelho, somos transformados. Então, para fechar aqui nisso, aqui é a etapa que a gente sempre está, contemplando a Deus. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Amém? Então, eu tenho que pregar e falar dessas coisas para que você também absorva isso para você. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os discípulos, quando eles perguntaram para Jesus, a primeira coisa que eles perguntaram para Jesus para seguir ele é: onde você mora? Sabe o que ele respondeu? Vem aí. Veja, aí a sequência do texto diz assim: e ficaram com ele todo aquele dia. Vamos começar a mexer essas coisas dentro de nós? Para que a nossa casa seja um lugar de bênção para outras pessoas também? Em nome de Jesus? Amém? De bênção para todos. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. Primeira, se você está aqui pela primeira vez ou está afastado dos caminhos do Senhor, né, eu quero te chamar e te convidar para uma oração entregando sua vida para Jesus. Né, a irmã que está aqui, quero convidá-la para orar também, mas todos que estão aqui também, que façam essa oração juntos comigo. Podemos? Diga assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz...